tarde, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda para mais uma aula do Pausa Ativa. Sou a professora Gabriele, junto comigo está o professor Lucas. A aula de hoje tem como objetivo principal equilíbrio, e se você quiser, você pode utilizar uma cadeira como apoio, daí seria o nosso material, ou a gente vai utilizar lá o nosso armário, pode ser uma parede também. A aula de hoje tem duração média de 10 minutinhos. A gente tem 5 exercícios na parte de aquecimento e são 6 exercícios lá na parte principal. Para a gente começar, a gente vai fazer um polichinelo durante 30 segundinhos. Abre a perna lá pro lado e volta. A gente vai fazer esse aquecimento durante 30 segundos, já que ele já trabalha todas as articulações do nosso corpo. Temos mais 15 segundinhos para fazer. E fechou. Agora a gente vai trabalhar um pouquinho da corrida estática durante 5 segundinhos. Aí vai parar e fica na perna de apoio durante 5 segundos. Pode ficar numa das pernas só. Volta a fazer. Parou de novo. Voltou a fazer. Última vez parando lá numa perna só. E voltou normal. Agora a gente vai para o nosso próximo exercício, que vai ser para a articulação do quadril. A gente vai fazer a flexão e extensão lá do quadril. Junto desse movimento, a gente também vai estar trabalhando um pouquinho da nossa coluna, mas o principal e o mais importante é você movimentar o quadril tanto lá para frente quanto lá para trás. Só mais 10 segundos fazendo esse movimento. E relaxou. Agora um pouquinho dos joelhos, a gente vai fazer a flexão e extensão alternada durante 30 segundos também. Só mais 10 segundinhos. E agora, o próximo e último exercício da parte de aquecimento, a gente vai fazer a elevação de calcanhar. Durante 30 segundinhos, fica lá na ponta do pé e volta. Bem importante a gente trabalhar essa parte tanto da panturrilha, do tornozelo e dos nossos pés, porque a gente vai utilizar bastante na aula de hoje de equilíbrio, já que são eles que mantêm a gente de pé. Só mais 5 segundinhos. E fechou. Agora a gente vai para nossa parte principal. Nesse exercício a gente vai manter os pés afastados lá na largura do quadril e tentar levar o peso para a ponta dos dedos e depois lá para o calcanhar. Então vamos fazer um pêndulo lá no calcanhar, lá na ponta do pé. E o importante é deixar a perna bem estendida, então os joelhos vão ficar bem retinhos. A gente vai fazer esse exercício durante 1 minutinho. Importante na hora de jogar todo o peso lá no calcanhar, tentar tirar o máximo possível a ponta dos dedos lá do chão. Temos mais 20 segundinhos de exercício. E descansou. Agora o próximo exercício, antes a gente estava levando o peso lá para frente e lá para trás, agora a gente vai fazer o peso de deslocamento lateral. Então todo para a esquerda, depois todo para a direita. Também durante 1 minuto. O importante é quando levar o peso todo para um lado, retirar um dos pés do chão, depois troca.
mais 20 segundinhos fazendo esse exercício. O importante é movimentar o corpo todo, então você vê que para o professor se manter equilibrado, ele move também o tronco para ajudar nesse exercício. E descansou. Agora a gente vai fazer um movimento que compõe esses dois primeiros exercícios. Então a gente vai fazer um círculo completo, passando lá do calcanhar para a lateral do pé, depois ponta do pé e aí para dentro. Durante 30 segundos a gente vai fazer esse movimento em um sentido e depois a gente vai trocar. Pode trocar de sentido, mesma coisa agora para o outro lado. Então trabalhe bem esses dois exercícios que a gente separou, tanto a ponta, calcanhar, quanto as laterais do nosso pé. Temos mais 10 segundos para fazer esse exercício. E fechou. Agora a lógica é a mesma do exercício anterior, só que agora a gente vai fazer com os olhos fechados, que exige muito mais que tenha equilíbrio. Então nesse momento, se você quiser, pode manter perto de uma parede, um armário ou até a próxima cadeira. Vão ser 30 segundinhos também, fazendo esse círculo em um sentido, depois mais 30 com o outro. Lembrando de deixar os olhos fechados para a gente trabalhar um pouquinho mais essa questão de instabilidade. Aí, pode abrir os olhos. Agora a gente vai fazer o mesmo exercício, só que no outro sentido. Por mais 30 segundinhos, pode fazer lá. Lembre de fechar os olhos e ir com calma. Caso você necessite, pode se apoiar em qualquer objeto próximo a você, para não correr o risco de ter uma queda. E fechou. Agora a gente vai para o nosso próximo exercício. A gente vai fazer uma elevação de calcanhar, então ficar na ponta do pé, transferindo o peso todo para uma perna. Depois a gente vai transferir todo o peso para outra perna. E aí se concentre para manter equilibrado. Pode afastar um pouco os braços, que vai te ajudar. Pode ir trocando de perna. Fica um pouco lá na ponta de pé, eleva o calcanhar, se mantém equilibrado e aí vai trocando de perna. Só mais 10 segundinhos. E fechou. Agora a gente vai para o nosso último exercício lá da parte principal. A gente vai fazer uma posição que se chama de posição do avião. Então a gente vai realizar a extensão da perna enquanto ocorre a flexão do tronco. A intenção é como se fosse a gente alcançar lá no chão para manter o equilíbrio. Então a gente vai alternando entre as pernas. Primeiro faz com uma, depois faz com a outra e aí volta para a anterior. A gente tem mais 40 segundinhos para fazer esse exercício. Caso você não consiga tocar no chão, não tem nenhum problema.
Isso é só uma forma de apoio lá no final do movimento. O importante é você conseguir fazer essa posição de extensão da sua perna enquanto você flexiona o tronco. Se não conseguir tocar no chão, pode deixar os braços abertos na lateral e vai te ajudar também. Só mais 5 segundinhos. E fechou. Agora o nosso último exercício, ó, na nossa parte final de relaxamento, é só um alongamento simples. Então mantenha as pernas um pouco mais afastadas, fazendo uma abdução do quadril. Aí flexiona o tronco e relaxa os braços lá embaixo. A gente vai ficar 30 segundinhos nessa posição, só para relaxar. E pode subir devagar. Muito obrigada pela sua participação na aula de hoje. Tenha uma ótima tarde. Lembre de deixar o like e se inscrever no canal. Para aqueles que são colaboradores do tribunal, teremos 2 links na descrição. O primeiro para validar sua aula no YouTube e o segundo para entrar no nosso canal do Teams para ter aula com a gente de segunda a sexta-feira, às 4 ou 5 horas da tarde. Tchau, tchau. Até a próxima!